Olá, educador! Olá, pai! Olá, mãe! Olá, você, responsável! Você é aluno que está nos acompanhando. Como você já sabe, nós estamos com uma série muito especial sobre vida e saúde. E temos nos encontrado semanalmente para conversarmos um pouco sobre aspectos importantes que vão fazer a diferença. E hoje nós estamos recebendo aqui conosco uma pessoa bastante especial, o Dr. Luiz Fernando Sela. Tudo bem, Dr. Luiz? Tudo bem, tudo bem. É um prazer estar aqui com vocês. A Educação Adventista agradece você ter tido condições de separar um tempo para estar aqui com a gente. Mas eu quero apresentá-lo para vocês antes. O Dr. Luiz, ele é médico formado pela Universidade Federal de Santa Catarina, especialista em endocrinologia pela Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia. Ele também é mestre em Medicina do Estilo de Vida pela Universidade de Loma Linda, na Califórnia, fellowship no Instituto de Medicina do Estilo de Vida na Universidade de Harvard, em Boston, especialista no tratamento de tabagismo pela Clínica Mayo e também fez uma formação em coaching de saúde e bem-estar pela Care Evolution Well Coaches. Bem, ele tem aí uma experiência boa nessa área. Além disso, ele também é autor, juntamente com a doutora Daniela, e fizeram um livro pela Casa Publicadora Brasileira. Então, agora, os próximos momentos, doutora, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre o seu trabalho, em relação também à clínica que você atua, como ela funciona, e sobre essa produção que você fez em parceria com a doutora Daniela. Tá ótimo. Obrigado pela apresentação. Bom, eu sou o Luiz Fernando. Você já falou a minha formação. Eu e a minha esposa, a doutora Daniela, nós trabalhamos por mais de 10 anos em centros de vida saudável da Igreja Adventista, especialmente na clínica Vida Natural, que fica em São Roque, no interior de São Paulo, e também no Cevisa, onde eu fui diretor por mais de 3 anos. E nesse período nós atuamos muitos anos ajudando pessoas a melhorar os seus hábitos, alimentação, exercício, para prevenir doenças e também tratar doenças, né, como obesidade, diabetes, doenças do coração, e também doenças emocionais. Hoje nós moramos em São Paulo e nós atuamos numa clínica fazendo um trabalho de medicina personalizada, ou seja, nós ainda atuamos com as mudanças de estilo de vida, mas agora nós estamos acrescentando à nossa prática alguns testes genéticos que podem ajudar a decidir qual é a melhor alimentação, qual é o melhor exercício para cada pessoa individualmente. Então, Interessante. quem quiser conhecer mais o nosso trabalho, a gente sempre coloca nas nossas redes sociais. Eu tenho um Instagram, que é o @doutor.sela, que pode aparecer aí na tela para vocês. E eu e a doutora Daniela, que é a minha esposa, hoje nós escrevemos um livro, né, chamado Universo Paralelo, foi lançado pela Casa Publicadora, e onde a gente conta um pouco mais a nossa história de vida, como nós nos conhecemos, como nós casamos e também como nós descobrimos, né, essa nova área da medicina, que é a medicina do estilo de vida, que veio para ajudar tantas pessoas. Inclusive, nós estamos agora lançando um novo canal de saúde na internet, chamado Sou Saúde, SOW Saúde. Sou significa semear, e o nosso objetivo é espalhar sementes de saúde, de bem-estar, de esperança para as pessoas. Então, você pode também entrar nas nossas redes, @sousaúde, para ficar mais ligado nesses assuntos do estilo de vida saudável e de como viver mais e melhor. Perfeito, muita coisa boa e de acesso gratuito. Então, aproveite, pai, responsável, você aluno também. Quem não quer viver melhor, na verdade? Mas hoje a gente tem uma temática bem importante também. Nós vamos falar sobre água potável. Doutor, eu queria te dar também alguns minutos para você trabalhar um pouco esse tema e depois a gente volta a bater um papo. Tá. Bom, vamos falar um pouquinho sobre água. A água é um elemento fundamental para a nossa saúde. Nós precisamos de água para inúmeras funções no corpo e a falta de água está associada a uma série de doenças.
Então, para que a gente precisa de água? Por exemplo, precisamos para respiração. Quem já fez assim, ó, num espelho, sabe que o espelho fica embaçado depois que a gente faz isso. Por quê? Porque a gente joga água para fora toda vez que nós respiramos. Então, nós gastamos água para respirar. Nós precisamos de água para digestão, né, para a composição da saliva e do suco gástrico que vai digerir o alimento. A gente precisa também de água para o controle da temperatura. Então, quando está muito calor, né, quando você vai fazer um exercício, a água é usada para regular a temperatura e para resfriar o corpo, né, para que ele não fique superaquecido. A mesma coisa como ocorre com o carro, né, que também precisa colocar água para ele se resfriar. E a gente também precisa de água para flexibilidade. Então, todas as articulações do nosso corpo, todas as dobras, elas são lubrificadas por um líquido que tem água na sua composição, né? A circulação do sangue também precisa de água, né? O sangue, na sua maior parte, é composto por água. Então, todos esses processos, eles acabam sendo prejudicados quando a gente não tem uma boa ingestão de água. E aí seguem algumas dicas para as pessoas, né? Que benefícios eu posso ter se eu tiver uma ingestão de água adequada? Primeiro, você pode prevenir infecções urinárias, né? Bactérias que queiram se alojar ali nos seus rins ou na sua bexiga, você vai lavá-las embora do seu corpo através de uma ingestão de água. Quem não bebe água pode ter mais chance de ter pedras nos rins, então o beber água vai ajudar na prevenção da formação das pedras. A falta de água também está associada com o intestino preso. Então, quando você começa a beber mais água, você vai regular a sua função intestinal e evitar a prisão de ventre. A água também ajuda a prevenir dores de cabeça. Tem muita gente hoje que sente dor de cabeça crônica, está toda hora tomando medicamento analgésico, e isso muitas vezes é pela falta de água. Deixa eu até dar um testemunho, doutor. Aproveitando aí, atrapalhando você, isso aconteceu comigo, eu sou uma testemunha viva. Eu tinha enxaquecas terríveis, em média, umas 5 vezes por semana. É claro que houveram outras ações, mas uma delas também foi a água. Sim. Beber muita água. E hoje eu conto nos dedos quantas dores de cabeça eu tenho no ano. E antes era algo semanal, assim, umas 5 vezes. Era bem complicado. Muito legal saber, porque eu já tive vários pacientes meus que tiveram esse mesmo testemunho, né? Com uma medida tão simples e barata como o consumo da água, tiveram um benefício enorme, né? Outras pessoas também percebem que beber água, bastante água, ajuda no emagrecimento. E tem tanta gente hoje lutando com excesso de peso, né? Por que que a água ajuda? Primeiro que ela vai fazer o seu metabolismo funcionar melhor, né? Todas as reações químicas do nosso corpo, do nosso metabolismo, precisam de água para acontecer, né? E também, interessante que muitas vezes nós confundimos a fome com a sede. Às vezes nós estamos com sede e a gente confunde, a gente acha que a gente está com fome. Então, a gente vai buscar um alimento, quando na verdade a gente precisava tomar água. Então, quem está hidratado e bebe bastante água, também pode ter uma facilidade maior para controlar a ingestão dos alimentos. Então, esses são alguns dos benefícios, tem muitos outros, né? Beber água reduz o cansaço, melhora a imunidade, aumenta o desempenho mental e intelectual, diminui a pressão arterial, diminui o risco de doenças do coração, né, como os infartos e também os derrames. Enfim, beber água é fundamental, ela melhora o funcionamento do corpo todo. Interessante. Agora eu fiquei com uma dúvida, que é uma coisa que eu já ouvi e quero confirmar contigo. O inverso também parece que seria complicado, o excesso de água, porque às vezes tem pessoas que começam a ingerir muita água, e eu já ouvi dizer, então quero saber se é mito ou se é verdade, que o excesso de água pode até aumentar também a questão da pressão. É isso mesmo ou é história? Olha, na verdade, hoje é muito difícil a gente encontrar uma pessoa que tome água em excesso. O mais comum é encontrar pessoas que não bebem o suficiente. O corpo tem mecanismos de regular a quantidade de água que nós ingerimos, né? Então, se você bebe água demais,
você vai eliminar essa água, especialmente através da urina. Então, o corpo consegue compensar. Agora, existem relatos muito esporádicos. Por exemplo, eu lembro uma vez que um grupo de pessoas foi fazer um retiro com um monge budista, e para desintoxicar o corpo, eles precisavam tomar 20 litros de água por dia. Nossa! E foi um desastre, porque foi tanta água que os rins não conseguiram eliminar o excesso, e essas pessoas acabaram passando mal, foram até para a UTI com edema cerebral, ou seja, o Nossa. cérebro ficou com inchaço, né, com edema pelo excesso de água. Então, tomar água demais não vai aumentar a pressão, isso realmente não ocorre, e é muito difícil em situações normais a gente tomar em excesso. A gente tem que tomar muito mais cuidado com a falta do que com o excesso. Perfeito, doutor. Mas vamos então agora para um bate-papo com algumas questões que a gente gostaria de esclarecer para esse público que está acompanhando a gente. Sim. Bem, a gente sabe, como você até acabou de dizer, que há algumas pessoas que não vão tomar a água como ela deveria, e tem aquelas pessoas que não gostam de água. Eu tenho uma amiga que ela não gosta de água, gente. Existe alguma maneira de ajudar essas pessoas a mudarem essa opinião? Qual dica que poderia ser dada para elas? Tá, existe sim. Olha, eu vou também contar um testemunho pessoal, tá? Mais ou menos 12 anos atrás, antes de eu começar a ter um estilo de vida saudável, eu pesava 103 quilos, eu tinha pressão alta, eu tinha colesterol alto, eu tinha hábitos de saúde muito ruins, e eu não tomava água praticamente, eu tomava Coca-Cola no café da manhã. Né? Chegava a tomar 2 litros por dia de refrigerante. E o sabor da água não era uma coisa que me agradava. Né? Às vezes até sentia assim um enjoo, né? Quando eu queria tomar água de manhã, por exemplo. Né? Então, primeira coisa, às vezes nós não gostamos de água porque o nosso paladar ele está viciado ou em açúcar ou em coisas muito salgadas. Então, a gente está tão acostumado com doces, por exemplo, que a gente pode tomar refrigerante à vontade, mas a água a gente não gosta muito. Então, precisa ir aos poucos mudando esse paladar. Algumas dicas que eu dou também é você saborizar a água e tomá-la mais gelada. Né? Então, se você deixa ela uma temperatura mais fria, né? Não precisa ser muito gelada com muito gelo, mas ela um pouco mais fria. E você espremer, por exemplo, um meio limão no copo d'água, né? Já vai dar um sabor. Tem outras pessoas também que gostam de fazer aquelas águas aromatizadas ou saborizadas, né? Sim. Então, você pega uma jarra de água, coloca a água dentro e você pica frutas, morango, fatias de laranja, fatias de abacaxi. Então, você coloca essas frutas e isso vai dar um saborzinho, né? Algumas pessoas também colocam ervas, né? Como hortelã, manjericão. Né? Então, alguns temperos para dar um pouquinho mais de sabor. E aí, aos pouquinhos, o nosso paladar vai se acostumando. Então, é realmente uma questão de hábito. Tem que começar aos poucos e aí aumentando o consumo. Bacana. Bem, nós temos vários alimentos que possuem um alto teor de água. Um deles, você até citou para saborizar aí, são as frutas. Tomar o suco da fruta teria o mesmo efeito de tomar água? Não, não tem o mesmo efeito. Por vários motivos. Em primeiro lugar, o suco da fruta, ele vai ter ali todo o açúcar da fruta concentrado. Então, por exemplo, se você vai tomar um suco de maçã, por exemplo, que você comprou lá no supermercado, né? Ou um suco de laranja, que é mais comum. Muitas vezes, em um copo de suco, você vai ter 3 laranjas ou 3 a 4 maçãs que foram usadas para fabricar aquele copo. Então, você está consumindo, muitas vezes, em um gole, uma quantidade enorme de açúcar, né? Na forma de frutose, que é o açúcar das frutas. Então, isso realmente não é muito legal para a saúde. É melhor nós comermos as frutas e bebermos a água do que nós ficarmos tomando toda hora um suco, né? Agora, quer dizer que eu estou proibido de tomar um suco? Não é que está proibido. Mas a gente não pode fazer de suco água, porque não é a mesma coisa, né?
Nádia, você por acaso rega as plantas na sua casa com suco de laranja, né? Olha, Ou você não, toma banho com suco de maçã? não. Realmente, né? Um Não é a excelente mesma coisa. paralelo. Exatamente. Então não dá realmente, né? Perfeito, acho que essa analogia aí, né? Se eu não posso usar suco de fruta para regar uma planta, por que que eu vou usar só o suco de fruta para consumir no lugar da água? Perfeito, adorei. Agora, doutor, existem algumas pessoas que têm algumas práticas, talvez isso virou um modismo, então a gente quer saber se isso tem algum sentido ou é história. Tem pessoas que Tá. gostam de tomar água morna em jejum ou água com limão, dizendo que isso traz algum benefício nesse formato, em jejum. Isso é verdade? Não é? Bom, eu vou dividir a resposta em duas. Primeiro eu vou falar da água morna, depois eu falo do limão, tá? Certo. A água morna, especialmente se você toma uma quantidade maior, né, por exemplo, 2 copos, né, ou 500 ml de água morna, quando essa água entrar no seu estômago, né, ela vai estimular um pouco o funcionamento intestinal. Nós temos um reflexo no corpo e quando chega um volume de bebida ou de comida no estômago, o estômago manda um sinal lá para o intestino para ele evacuar. É como se o corpo estivesse falando assim, olha, está chegando mais coisa aqui de cima, então eu preciso que você elimine o Certo. que está parado aí embaixo. Então, isso pode ajudar pessoas, por exemplo, que têm algum problema de intestino preso, já para acordar, né, o intestino logo pela Uhum. manhã. Isso é o assunto da água morna em jejum, tá? E a outra coisa é o limão, né? O limão é uma fruta muito saudável, ele tem vitamina C, né, mais ou menos 18 miligramas de vitamina C, o que é 1/4 ou 1/5 da nossa necessidade total dessa vitamina para o dia. E ele também tem alguns minerais e também tem o ácido cítrico. E o ácido cítrico, ele tem sim uma função interessante, né? O ácido cítrico pode ajudar na digestão, né, do alimento, e tem alguns estudos mostrando que o ácido cítrico tem um efeito antioxidante, né, especialmente Hum, para o fígado e para o cérebro. Então, certo. algumas pessoas tomam um copo de água com limão pela manhã. Eu não vejo problema, né? Eu também gosto de tomar um suco verde pela manhã, que eu faço Uhum. normalmente com água de coco, limão e couve, né? Que também vai ter o limão. Eu acho que isso é uma prática ok. A única coisa que a gente tem que tomar cuidado é que isso não é uma panaceia para curar desde unha encravada até o câncer, como muitas vezes as pessoas Certo. falam, né? Que a água com limão cura todos os problemas. Aí também Uhum. não é verdade, né? O limão não é milagroso assim. Entendi. Agora eu vim aqui uma questão na minha cabeça, não sei se o doutor teria como colaborar, mas eu vou jogar, vamos ver. Que essa não está exatamente no script, né? Eu já ouvi alguns comentários a respeito do uso do micro-ondas em relação à água. Muitas pessoas vão fazer essa água nesse micro-ondas. O doutor sabe alguma coisa em relação a isso? Se é prejudicial, se não é? Tem algum estudo que comprova? Olha, o micro-ondas aquece, né, o alimento justamente porque ele faz vibrar mais as moléculas. Então, é dessa forma que ele aquece, né? Tem alguns relatos de pessoas que colocam água no micro-ondas e essa água, na hora que você retira do micro-ondas, o copo está muito quente, a pessoa pode se queimar ou coisas assim, né? Ah, Na água, efetivamente, não vai causar assim grandes alterações que vão ser prejudiciais, né? Agora, Certo. existem controvérsias do micro-ondas para os alimentos, né? Na Hum, Europa, por exemplo, alguns países já nem recomendam mais o uso do micro-ondas, porque relatam que ele pode alterar a composição do alimento, especificamente as proteínas, né, tornando um olha, alimento não tão saudável. Então, interessante. nós aqui em casa preferimos aquecer água numa chaleira mesmo no fogão. Perfeito, gostei. Bem, e a gente vai então já caminhando para o nosso bate-papo, no sentido aqui de ir finalizando.
Nós estamos no período em que o mundo está vivendo uma nova dinâmica e que talvez nós não imaginaríamos que estaríamos tendo esse momento agora. Então, nesse período de confinamento, o bom uso da água, ele pode ajudar a manter a nossa saúde. Talvez até aumentando o nosso sistema imunológico, ela tem como nos ajudar. Você já comentou algumas coisas, mas talvez até trazer aí alguns outros pontos, doutor. A água, ela pode nos ajudar nesse momento de confinamento? Pode sim, ela pode nos ajudar de 3 maneiras diferentes. A primeira maneira é a ingestão, né? Como nós falamos. Você beber água vai fazer com que a sua circulação do sangue funcione melhor. E as células de defesa, elas circulam no nosso corpo através do sangue. Então, se você tem uma boa circulação, você vai ter também as células de defesa trafegando aí melhor pelo seu corpo. Então, nós recomendamos que um adulto beba, por exemplo, em torno de 30 a 35 ml de água por quilo de peso. Então, uma pessoa que tem aí na faixa dos 70 quilos, ela vai ter que tomar aproximadamente 2 litros. Uma pessoa com 100 quilos vai ter que tomar 3 litros aproximadamente de água para hidratar bem o seu organismo. Então, esse é o primeiro ponto, a água na forma líquida. O segundo ponto é a água externa como higiene, né? O lavar as mãos, o tomar banho, né? Essa higiene das mãos com água e sabão, tudo isso vai nos ajudar a diminuir o risco da contaminação, né? Da nossa infecção. Então, lavar as mãos com frequência, com água e sabão, né? É até melhor do que o álcool gel. Tomar banho, né? Chegou em casa da rua, tira a roupa, coloca a roupa para lavar, vai tomar um banho, lava bem o corpo com água e sabão para você também não trazer a contaminação para casa, né? Para a sua família. E o terceiro ponto, que talvez até algumas pessoas que estejam aí nos ouvindo já até façam, né? Mas não conheciam com esse nome, que é o banho de contraste. O que é o banho de contraste? É quando a gente vai para o chuveiro e toma, por exemplo, um banho quente por 3 minutos, depois a gente abre bem lá, ou troca a temperatura, né, do chuveiro, para a gente tomar um banho frio, né, por mais ou menos 30 segundos. E a gente pode repetir isso por 3 a 4 vezes, ou seja, 3 minutos de banho quente, 30 segundos frio. 3 minutos quente, 30 segundos frio. Quando a gente faz isso, no banho quente, os nossos vasos sanguíneos abrem. No banho frio, eles fecham. Depois abre e fecha, né? Os vasos sanguíneos da pele, né? Isso faz um mecanismo de bomba que ajuda na circulação do sangue, né? Isso pode ajudar também a imunidade. É claro que eu não estou aqui prometendo cura, prometendo prevenção, né, em relação ao coronavírus, mas são algumas práticas domiciliares simples que a gente pode fazer para aumentar as nossas resistências. Bacana! E como você disse, é algo que está acessível para todos nós. Então, exatamente. Pratique aí. Criança, adolescente, tem aquela turminha que não gosta do banho frio, ó, mas tem valor, hein? E nós vamos então agora para os recadinhos finais. Nós temos o nosso grupo de alunos e ele contempla desde as crianças da educação infantil, ensino fundamental 2, e ali também os nossos adolescentes e jovens. Doutor, recadinhos específicos para as faixas etárias, para os pequenos, para os adolescentes e para os jovens. O que poderia ser dito para eles praticarem, para eles realizarem em relação à água? Talvez aí até algum reforço que já foi dito, para eles ficarem firmes e fortes. Tá, eu vou começar pelas crianças, então. Crianças, vocês precisam beber água até o xixi de vocês ficar bem clarinho. Se o xixi está muito amarelo, está muito escuro, é porque está faltando água no corpo. Então, bebam água para o xixi ficar bem clarinho. Um recado para os maiorzinhos agora, para os adolescentes. Quando eu fui adolescente, eu tomava muito refrigerante. Toda hora eu queria refrigerante, não queria saber de água. E depois fiquei com sobrepeso, fiquei com pressão alta, fiquei com vários problemas e tive que mudar depois os meus hábitos. Então,
Eu sei que pode parecer gostoso, né? Tomar bastante refrigerante, né? Com gelo, vocês gostam muito, mas não deixem de tomar água, ela vai ser muito melhor para o corpo, para a saúde de vocês. E para os jovens, né, é aquele conselho que eu dei agora há pouco, quanto de água a gente deveria tomar, né? 30 a 35 ml por quilo de peso, vai ser uma hidratação bastante saudável para você. Se você não gosta, siga as dicas que a gente fez aqui, água com limão, água com frutas, água saborizada, né? Isso pode ajudar vocês a aumentar o consumo. Estou aproveitando, que vai eu mais uma vez para a história, é mito, é verdade, não é? Os adultos, né, os pais, os responsáveis, tomar água também deixa a pele mais bonita, não deixa? Sim, tem muitos benefícios estéticos, né? A gente acabou não entrando nesse assunto, mas a nossa pele sem água fica ressecada, ela fica menos brilhosa e também fica mais enrugada, né? Então, beber água vai hidratar a pele, diminuir as rugas, dar uma aparência mais saudável para você. Então, especialmente aí para quem quer ficar bem bonito, água por dentro e água por fora. Olha aí, mulherada, vocês aí, mamães, papais também, né? Mas a mulher gosta de não ter os pés de galinha, de não ter as rugas, não é que vai eliminar tudo, mas vai ficar mais bonita a aparência. Então, vale a pena aí unir todos esses princípios de saúde que nós estamos trabalhando nesse programa Vida e Saúde, que com certeza vai fazer diferença em sua vida. Acompanhe a gente, depois você pode vir aqui, testemunhar, comentar, não é? A gente, inclusive, está tendo um chat agora no momento, então contribua, fale aí o que está acontecendo com você, que com certeza vai ser um prazer a gente também conhecer um pouquinho da sua história. Doutor Luiz Fernando Sela, muito obrigada. Como eu disse, a Educação Adventista ficou muito feliz por você ter aceitado o convite, mais ainda pelo bate-papo que nós tivemos. E foram dicas assim que para mim contribuíram muito e tenho certeza que para quem está assistindo também. Nossa gratidão. Obrigado você, Nádia. Um abraço para todos em casa e se cuidem. Nós queremos agradecer imensamente a todos vocês que estiveram acompanhando esse programa especial, Vida e Saúde, tratando princípios de saúde. E hoje, como você já soube, já estivemos conversando, falamos com o Dr. Fernando Sela sobre água potável. E não poderíamos terminar sem mencionar aquela água especial que mata todo tipo de sede, colabora para a nossa vida como um todo, que é Jesus, a água viva, que Ele possa se fazer presente em sua vida em todos os momentos. Até a próxima, a gente se encontra. Tem coisa que não dá pra adiar, tipo beber água. Você vai fazer o que sem água, hein? Virar uma uva passa? Também não dá pra ficar sem vitamina D. Vai por mim, bateu aquela bad? Era só o que te faltava, certeza. E você tem que se exercitar, né? Seja pra brincar ou pra ganhar aquela medalha, pratique atividade física. Tem coisa que não dá pra adiar e a vida é uma delas. E aí, bora ser saudável? Vida é movimento, mexa-se! Olá, educador, olá, educadora, pai, responsável, mãe, aluno, você que é líder. Então, tivemos a primeira parte da nossa live de hoje, falando sobre a água potável. E agora, na sequência, a gente vai falar sobre luz solar, que são aí dois super presentes, duas super dicas daquilo que nós podemos fazer para ter uma saúde melhor. E agora, nessa parte, nós estamos recebendo o doutor Benício Pereira. Tudo bem, doutor? Tudo bem, Nádia. Uma alegria estar aqui com você. Alegria cumprimentar a todos os pais, educadores, alunos. E certo, para mim um prazer poder participar desse programa. Prazer é nosso e a gente agradece muito porque foi possível você organizar a sua agenda para estar com a gente. Nosso muito obrigado. Com muito Doutor, prazer. Você trabalha num lugar que é bastante interessante, é uma clínica. Então, a gente queria saber um pouquinho mais a respeito dela. O que é feito aí? E a respeito também da sua função, da sua atividade, da sua formação. Conte pra gente. Perfeito. Eu tenho o privilégio de trabalhar na Clínica e Spa Vida Natural. Essa é uma clínica que eu considero como quase que a mãe
das outras desse mesmo modelo, pelo menos aqui no Brasil, e uma das pioneiras no mundo. Nesse ano, nós completaremos, mês de dezembro, completaremos 40 anos de existência, não é? E nascemos ali como clínica numa época em que a medicina do estilo de vida, que hoje é tão badalada e tão considerada no mundo acadêmico, como também entre as pessoas, quando nesse momento, naquele então, isso não era assim, não é? Foram outros tempos. Então, tem um privilégio, realmente, é um local onde a gente trabalha não com doença, Nádia, eu costumo sempre dizer, é um lugar onde a gente trabalha unicamente saúde. Aí você vai me dizer, então quer dizer que vocês não tratam nenhum tipo de doença lá? Pois é, eu gosto de dizer, sempre pelo lado positivo, de que nós fomentamos saúde através dessas leis maravilhosas que vocês estão aí agora transformando isso em palestra, em aula e disponibilizando para esse público especial, certo? E eu, lá na clínica, atuo não apenas como médico, eu tenho 2 formações, uma formação é como biomédico, depois a outra como médico. Então, lá na clínica, atuo como esse profissional, mas também tenho o prazer e a responsabilidade de dirigir a clínica, certo? No âmbito clínico e no âmbito geral dela, ok? Então, realmente pesa uma grande responsabilidade para a gente, mas é uma tremenda alegria poder servir dessa maneira. E eu quero deixar aqui apenas, então, essas informações. Você que não conhece e gostaria de conhecer a Clínica São Roque, vale a pena. Eu já tive a oportunidade de estar lá 2 vezes e foi uma experiência realmente muito prazerosa de saúde. Gostei bastante, quero voltar. Isso mesmo, braços abertos aqui. Doutor, antes da gente entrar para a parte de algumas perguntas que nós temos, a gente gostaria de ouvir um pouquinho sobre a luz solar. O que você poderia trazer para a gente a respeito da luz solar? Puxa vida, esse é um tremendo presente que a gente tem, não é? Fazendo parte dessas leis de saúde, que a gente chama de leis naturais, que entendemos que o nosso Criador deixou para nós. E eu chamo a atenção de todos os que nos estão escutando nesse momento, de que sem luz não há vida, sem sol não há vida. No nosso sistema solar aqui, do conhecimento que o homem chegou a adquirir, se percebe que a Terra é o único local dentro do nosso sistema solar que tem as condições ideais para que haja vida, porque a luz do Sol, a incidência da luz do Sol está na medida certa. Um pouquinho mais para lá, um pouquinho mais para cá, talvez isso já fosse um complicador para que existisse a vida, não é? Então a gente vê as plantas crescem, as flores desabrocham, e o nosso corpo tem uma tremenda simbiose. O que é simbiose? É essa necessidade de se harmonizar com o meio ambiente, mas, nesse caso, se harmonizar com a luz solar. E nós, literalmente, fazemos fotossíntese através... Olha! A gente sempre utiliza essa expressão fotossíntese para expressar a importância da luz solar na nutrição dos vegetais. Porém, quando a luz solar entra no nosso corpo, ou quando nos afeta diretamente, não é? Ela faz com que nós desenvolvamos, por exemplo, a vitamina D. Erradamente chamada vitamina D, daqui a pouquinho a gente conversa mais sobre isso, erradamente chamada de vitamina D, mas uma substância maravilhosa que participa de inúmeros processos fisiológicos que nos fornecem saúde. Não é? Então, a luz solar ela é realmente algo precioso. A ausência dela pode nos trazer sérios problemas de saúde, não é? Pode nos colocar em perigo de adoecer. Certo. Você disse aí que a ausência dessa luz pode nos trazer perigo e, erradamente, a ausência da vitamina D, você vai ter que explicar aí para a gente, quero entender. Fiquei curiosa.
Mas o que acontece com o nosso corpo quando tem, então, essa ausência da luz solar, da vitamina D, que não é exatamente a vitamina D? Quero entender. Tá certo. Olha, lá no começo do século XX, quando nós tivemos uma outra epidemia muito grave, a epidemia da gripe espanhola, as pessoas também se confinaram, também ficaram menos expostas ao sol. E o que se começou a perceber? Que nos países mais frios, as pessoas tinham as crianças tinham um menor desenvolvimento, se chegavam à idade adulta, eram sempre mais pequenininhas. Daí nasceu o nome da doença raquitismo, ok? E essa vitamina D, ela exerceu primeiramente grande importância naquele momento, quando perceberam que pessoas que viviam lá no Polo Norte, mas devido ao tipo de alimentação que eles tinham, que era a base de peixe, e comiam muito óleo de peixe e óleo de outros animais marinhos, como foca e algumas coisas mais, ali, por mais que o sol fosse escasso também, que em muito momento do ano não existisse a luz do sol, mas eles tinham o desenvolvimento basicamente normal. As crianças não eram raquíticas, ok? Não tinham ossos fracos que quebravam com facilidade. E foi aí que começaram, então, a colocar o óleo de peixe para fazer parte da alimentação daquelas pessoas em outras localizações. E perceberam que aquele problema do raquitismo começou a diminuir. Nas crianças era o raquitismo e nos adultos era um outro problema chamado de osteomalácia, quer dizer, os ossos vão ficando arqueados, ok? Então as perninhas bem entortadas devido à falta de calcificação que era promovida por essa vitamina D. Então, naquele momento, como já tinha o conhecimento de vitamina A, de vitamina C e algumas outras vitaminas, deram o nome de vitamina D. Mas a vitamina D, que hoje ficou consagrada como vitamina, ela não é uma vitamina. Ela, na verdade, é um hormônio que ela compartilha uma estrutura química muito semelhante aos hormônios sexuais do nosso corpo, não é? A testosterona, estrogênio, progesterona, compartilha. E essa vitamina D, assim como esses hormônios, eles são todos derivados de uma molécula precursora chamada colesterol. Colesterol tão atacado por aí, que a gente precisa entender também. Eu sei que a conversa pode se estender para muitos lados aqui, mas é importante a gente pensar, Nádia, que o colesterol ele é essa substância precursora desse hormônio. E nós temos em todas as células do corpo, absolutamente todas, nós temos um receptor, um local onde a vitamina D pode se ligar. Todo o nosso corpo, 100% dele, é dependente de sol, é dependente de vitamina D. Que interessante, hein? E aí, só fazendo um paralelo de colesterol, não sei se tem a ver, é por isso que tem o tal do colesterol bom e o colesterol ruim? É isso? Isso. Então, depois você pesquisa aí, viu, gente? A gente vai para outra linha aqui agora, luz solar, mas já fica aí a possibilidade de estudo e de pesquisa. E vão acabar descobrindo que o colesterol mau não é tão mau, tá bom? Olha, mais um mito aí sendo desfeito. Exatamente. Perfeito. Agora, outro ponto. A gente está falando da luz solar, o tanto que ela é importante. E quando ela é em excesso? É bom? Pois é. É ruim? Pois é. Nádia, essa é uma pergunta que me faz, assim, ferver por dentro. Modo de dizer. Sabe que nós, hoje, em meio a todos esses problemas acontecendo, de muitas doenças no mundo, incluindo esse momento especial, muito disso tem que ver com a falta de exposição à luz solar.
houve em algum momento de nossa história médica, ok? História médica. Houve uma disseminação de uma ideia de que o sol é ruim, que o sol é demônio, e eu preciso me libertar disso, eu preciso me proteger de todas as maneiras desse sol. E assim, nós ficamos com medo de tomar sol, porque o sol realmente, como você citou na sua pergunta, não é? E o sol em excesso faz mal? Então eu vou dizer que o nosso corpo, ele foi criado, se a gente pensar bem lá nos nossos primórdios, nossos avós, bisavós, eram seres agrícolas, certo? Seres que mexiam com a terra, com os animais e tudo mais. E onde era o nicho de atividade deles? No meio externo. Eles ficavam pouco tempo dentro de casa e o dia inteiro lá fora, cultivando a terra, que senão não tinha comida. Hoje nós podemos nos dar o luxo de ficar um pouco mais dentro de casa, porque alguém está plantando para nós. Então, Nádia, então eu costumo dizer, realmente o sol, ele tem a ver com câncer de pele e com manchas na pele? Tem a ver, é fato. Sol dá câncer de pele, certo? São dois tipos principais de câncer de pele. Um se chama basocelular e outro se chama espinocelular. Mas as mortes por esses cânceres de pele são muito mais raras, ok? Se a gente pega 200 pessoas, para a gente poder fazer uma conta direta, tá? Com números inteiros, em 200 pessoas, uma pessoa vai morrer de câncer de pele, ok? Porém, 40 pessoas vão se beneficiar do sol na prevenção de outros cânceres. Olha só. Nossa. 0,5% das pessoas que morrem por câncer de pele. Mas 40% das pessoas se beneficiam ou melhor dizendo, da luz solar para a prevenção de outros cânceres. Recentemente saiu um trabalho muito interessante demonstrando de um grupo de pesquisadores de fora do Brasil, demonstrando que a pele, por exemplo, debaixo da pele, nós temos pequenas bolsas de uma substância chamada óxido nítrico, que é um vasodilatador. Isso foi pela Sociedade Americana de Cardiologia, ok? E o que eles descobriram? Que quando a gente toma sol, essas bolsinhas de óxido nítrico entram em ação. Esse óxido nítrico atua nos vasos sanguíneos, diminuindo a pressão. Então, tomar sol melhora quadros de hipertensão. E eles faziam uma pergunta. Eles faziam uma pergunta. Para a gente proteger uma pequena parcela das pessoas que poderá ter um câncer de pele, a gente deixa de adquirir os benefícios na enfermidade cardiovascular, que mata muito mais do que os cânceres. Não é? 40% das mortes do mundo são causadas por problemas cardiovasculares, por exemplo, e poderíamos ser beneficiados pela luz do sol. Muito interessante. E esse sol que a gente tem aí, gratuito, à nossa disposição, ele ajuda a combater o coronavírus? Olha, ainda hoje eu escutei um áudio de um médico famoso, Dr. Cícero Gali Coimbra, um pesquisador da Universidade Federal de São Paulo, e ele é neurologista e trabalha muito com sol e com vitamina D. E ele dizia, se há uma coisa para fazer com que o nosso sistema de defesa ele fique bem modulado e consiga atuar contra o coronavírus, essa coisa se chama a vitamina D, certo? Olha. Então, o que passa hoje? Talvez, Nádia, na maioria de nós, da população brasileira e, na verdade, da população mundial, nós temos uma deficiência de vitamina D, certo? Então, para você ter uma ideia,
os níveis, eu vou dizer em número inteiro aqui, não importa muito a unidade, que seriam nanogramas por decilitro, mas, vamos dizer, nós precisamos estar acima de 30, 40, até no máximo 100. A grande massa da população vai ter ao redor de 16, 18, ou seja, muito abaixo. Como a vitamina D regula a ação de praticamente 2.000 genes, a expressão genética dessas estruturas, então nós deixamos de ter, quando a vitamina D está baixa, nós deixamos de ter o benefício imunológico que a vitamina D nos confere. Então, para lutar contra essa epidemia de coronavírus, precisamos ter grande quantidade de vitamina D. Eu vou arriscar dizer uma coisa aqui, eu vou falar com toda a segurança, fala-se muito em vitamina C. A vitamina C, na verdade, não tem, mas nem chega perto do impacto da vitamina D na proteção para esse momento. A vitamina C trabalha muito com a pele, com colágeno, não é? Então, quando antigamente nas viagens marítimas muito longas, que não se tinha muito conhecimento, as pessoas tinham uma doença chamada escorbuto, que era quando sangrava a gengiva. Depois que começaram a levar limão nessas viagens, as pessoas tomavam suco de limão e não tinham mais o problema. Aí que está a grande função da vitamina C, é manter a malha de colágeno apertadinha para que não haja sangramento. Então, a vitamina C não teria muito que ver com a prevenção do coronavírus. Lógico, dentro de um contexto completo, integral, cada vitamina, cada nutriente vai ter seu papel, não é? E no contexto geral vai gerar imunidade, lógico. Agora, a vitamina D, ela tem um impacto direto sobre a imunidade. Então, tomar sol nos dias, por quanto tempo ainda durar a quarentena, depende do estado do Brasil, né? Não sei exatamente cada um que está me ouvindo, mas em cada estado vai ter sua regra. Eu faço um apelo para que todos possam se expor ao sol. E não adianta se expor com a janela fechada, com o vidro translúcido passando a luz solar, porque o vidro ele permite que passem os raios infravermelhos, os que vão queimar a pele, mas ele filtra os raios ultravioleta. Muitos dos raios ultravioleta ficam filtrados. E por isso, o ideal seria tomar o sol ao ar livre. Aquelas pessoas, lógico, considerando o câncer de pele, considerando pessoas com sensibilidade, susceptibilidade, um protetor solar no rosto, um chapéuzinho, dorso das mãos para vaidade, né, para não ter aquelas manchas, ombros protegidos, o restante do corpo o mais exposto possível. É um remédio tremendamente salutar para nós. Perfeito, doutor. A gente já está caminhando agora para a parte final, então eu gostaria de aproveitar para que o doutor trouxesse dicas. Nós temos os nossos alunos acompanhando essa live. O que pode ser dito aí de dicas para aproveitar esse sol lá para os pequenininhos, depois para os juvenis, adolescentes do ensino fundamental e, por fim, o grupo do ensino médio, doutor? Tá certo. Olha, depois com a chegada massiva e disponibilidade da tecnologia para todos nós começamos a ter todos os nossos pequenos muito mais num joguinho de celular ou num tablet ou de frente para uma televisão do que lá fora jogando bola, empinando pipa, né? Correndo atrás do cachorrinho, do gatinho, brincando lá fora. Então, para esse público, as nossas crianças, mamãe e papai, não tenhamos medo de expor nossos filhos ao sol. O sol é amigo, o sol não é inimigo. Lógico, vamos deixar as particularidades, devem ser consideradas, com certeza, mas em termos epidemiológicos, populacionais, precisamos tomar sol. Outra coisa, pequenininhos, tomar sol com o corpo bem hidratado, certo? Então, o sol para produzir vitamina D é o sol mais forte do dia.
tá? Ao redor de 11, 1 da tarde. Em peles brancas, quanto mais branca a pele, menor quantidade de sol diretamente necessita. Então, 10 a 15 minutos de exposição são suficientes. E eu vou dizer uma coisa sem medo de errar. É muito pouco provável que numa exposição de 10 a 15 minutos a pessoa adquire um câncer de pele. Ok? E outra coisa, além da hidratação, precisa-se de uma boa alimentação. E isso tanto para os pequenininhos que vão brincar lá fora, os maiorzinhos também precisam estar do lado de fora, podem ter um programa de atividades lá fora, jogando bola, brincando com os colegas e tudo mais, ok? Deixar um pouco menos a tecnologia para um lugar, para um momento específico do dia, e estar mais tempo ao ar livre. E para os jovens, basicamente a mesma coisa, mas sempre lembrando que nós precisamos nos expor ao sol com o corpo hidratado e com uma alimentação bem balanceada, uma alimentação rica em frutas, verduras, legumes, evitar os açúcares, evitar os refrigerantes, evitar as carnes, ok? Diminuir o consumo dessas coisas, evitar os muito processados e ficar com as coisas mais naturais. Perfeito. Esse conjunto faz com que, ao tomar a luz do sol, eu tenha ainda melhor aproveitamento e menos riscos de desenvolver algo desagradável por causa do sol. Perfeito. Doutor Benício, a gente quer agradecer mais uma vez. A educação adventista com certeza foi beneficiada. Muito obrigada mesmo. Imagina, para mim, um grande prazer, Nádia, e fico aqui à sua disposição em qualquer outro momento que a gente puder bater um papo, eu vou estar disponível para isso, tá certo? E mando um abraço a todos os que nos estão assistindo agora e faça um desafio, exponha-se ao sol. Perfeito, vamos nos expor ao sol, você já sabe. Essa foi mais uma dica da live de hoje e você pode assistir as outras que também vão estar aí à sua disposição. Fique com Deus e a gente se encontra em outra live. Até!